Então hoje o tema é a importância de viver sem medo. Viver sem medo, para mim abanar o dedo, A importância de viver sem medo, porque nestes dias conturbados, em que a palavra-chave portanto, é Covid, é pandemias, é vírus, essas coisas todas. As pessoas andam aí com medo, vivem perdidas, vivem numa flutuação de medo, já acordam com medo, estão-se com medo. Então vamos falar um bocadinho sobre a importância de viver sem medo. Então esta manhã eu começo por salientar a extraordinária importância da liberdade. É assim, no geral o ser humano não deseja ser livre. No geral nós temos as nossas famílias, as nossas responsabilidades, os nossos deveres e aí nós nos sentimos estabilizados. Vivemos inibidos por leis sociais, por um determinado código de moralidade, além de levarmos a carga das nossas cotidianas tribulações e problemas. E quando encontramos alguma espécie de consolo, algum meio de fuga a todo esse conflito e aflição, facilmente nos satisfazemos, não é? Quase que nenhum de nós deseja verdadeiramente ser livre. Vou baixar aqui ligeiramente isto. Na verdade, não é? Quase que nenhum de nós deseja realmente a liberdade, ou em qualquer sentido ou profundidade que seja. E, entretanto, parece-me que uma das coisas mais importantes da vida é o descobrirmos por nós mesmos como podemos ser total e completamente livres. Pode a mente humana tão fortemente direcionada, tão estreitamente confinada nas suas lides diárias, tão cheia de temores e ansiedades, tão incerta quanto ao futuro e tão constante na sua exigência de segurança, pode ela suscitar em si própria uma mudança radical, só realizável na completa liberdade? Portanto, é assim. Na verdade, isto é um problema que podia interessar a cada um de nós, pelo menos durante as 3 semanas da nossa vida aqui na Terra, não é? Isto é metaforicamente falando. Não se fala do nosso interesse verbal, senão de sermos capazes de, através da análise verbal e discursiva, de penetrar fundo dentro de nós mesmos e de descobrir se há alguma possibilidade de sermos livres. Porque sem liberdade não se pode descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem liberdade a vida vivemos sem profundidade. Agora vou aumentar novamente. Portanto, sem liberdade nós vivemos sem profundidade. Sem liberdade somos escravos de toda a sorte de influências e pressões sociais. Somos das inumeráveis exigências que estamos constantemente a enfrentar ao longo da nossa vida. E assim sendo, como indivíduos, podemos examinar-nos, penetrar impiedosamente dentro de nós para descobrir se há alguma possibilidade de termos, cada um de nós, realmente liberdade. Então só nessa liberdade é que pode haver uma mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente. Nós temos de mudar com pequenos aparos aqui, com pequenos aparos ali. Temos de operar uma radical transformação da nossa própria estrutura, da nossa mente. E por isso eu sinto que é importante falarmos de mudança, discutirmos a mudança para ver até que ponto é que podemos penetrar neste problema. Então, quando falamos de mudança, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma maneira totalmente diferente de pensar. Estamos a falar em nascer um estado de espírito isento de ansiedade. Em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para vir a ser algo.
é viver e completamente isento do medo. Portanto, a importância de viver isento do medo. Para se descobrir o que significa estar livre do medo, eu acho que é necessário a questão de compreender o que é instrutor e discípulo. E assim compreender o que é aprender. Então aqui não há nenhum instrutor, nem há ninguém a ser ensinado. Estamos todos, aqui na Terra, estamos todos a aprender. Então, por conseguinte, temos de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai dar-nos instrução ou prescrever-nos o que fazer. E isso significa uma relação inteiramente diferente entre vós e quem está a falar. Pronto. Nós estamos a aprender e não estamos a ser ensinados. Se com efeito compreenderem que não estão aqui para ser instruídos por ninguém e que não há instrutor nenhum para vos instruir, nenhum salvador para vos salvar, nenhum guru para vos prescrever o que fazer, e se compreenderem esse fato, então aí vocês terão de fazer tudo por vocês próprios. E isso requer uma extraordinária energia. A energia se dissipa e se degrada e perde-se totalmente quando se estabelece a relação de instrutor e discípulo. Portanto, durante estas palavras, durante estas palestras ou estes vídeos e nas discussões que vierem a seguir, eu espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente, deixando subsistir unicamente o movimento de aprender. E, em geral, aprendemos pelo estudo, pelos livros, pela experiência, mediante a instrução ministrada por outro, sempre. São essas as maneiras comuns que nós temos de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e o que devemos pensar e o que não devemos pensar, e como devemos sentir, como devemos reagir pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo. E armazenamos conhecimentos na forma de memória, e depois a memória responde a ulteriores desafios e exigências do que nos resultam conhecimentos e mais conhecimento. E tal processo é-nos muito familiar, pois é a única maneira de aprender. Se eu não sei pilotar um avião, eu vou aprender a pilotar o avião. Eu recebo a necessária instrução, vou adquirindo essa experiência que vai ficar retida na minha memória e, por fim, eu já consigo voar. É esse o único processo de aprender que nós conhecemos, que nós mais conhecemos. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução, e o que se aprende é confiar na memória de forma de conhecimento, e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um desafio, ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa, vamos ali à nossa memória, à nossa caixinha e pronto. Então eu penso que é uma maneira de aprender completamente diferente, e sobre este assunto vamos dizer algumas palavras. Mas para vocês compreenderem esta maneira de aprender, esta maneira nova, têm de estar completamente livres da palavra autoridade, porque, caso contrário, estão apenas a ser instruídos ou vão apenas repetir o que ouviram dizer. Então isto é tudo um paradoxo, vejam bem, o paradoxo de estar a aprender. Então eis que tanto importa compreender a natureza da autoridade, porque a autoridade é um empecilho à aprendizagem, ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões, nenhuma liberdade existe. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sob o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Então ele está prisioneiro do seu próprio aprendizado. Então, pode ser um homem altamente erudito, mas a sua acumulação de conhecimentos impede-o de ser livre e, por conseguinte, ele é incapaz de aprender. Vejam,
acumulamos várias formas de conhecimentos científicos, fisiológicos, técnicos, etc. E esses conhecimentos são necessários ao nosso bem-estar físico do homem, mas também acumulamos conhecimentos porque queremos estar em segurança, porque queremos atuar sem perturbações, porque queremos agir dentro dos limites dos nossos conhecimentos para nos sentirmos sempre em segurança. Então nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e, por conseguinte, acumulamos conhecimentos. E é essa acumulação psicológica que eu me estou a referir agora, pois é ela que nos veda completamente a liberdade. Deste modo, no momento em que se começa a inquirir o que é liberdade, é necessário contestar não só a autoridade, mas também o próprio conhecimento. Se as pessoas estão simplesmente a ser instruídas, estão simplesmente a acumular tudo o que ouvem, tudo o que leem, tudo o que experimentam, nunca são verdadeiramente livres. Portanto, estão sempre a funcionar dentro do padrão do conhecido. E é isso, com efeito, o que em geral nos acontece. E sendo assim, como é que nós podemos fazer para contornar esta situação tão proverbial, tão paradoxal? Nós sabemos que a mente e o cérebro funcionam. O cérebro é uma coisa de natureza animal, suscetível de progredir e de envolver o que se vive e funciona entre as paredes da sua própria experiência, o seu conhecimento, as suas esperanças, os seus temores, e está perenemente ativo com o intuito de salvaguardar-se e proteger-se. E até certo ponto tem de agir assim, pois do contrário, em breve, seria destruído, não é? Então o cérebro necessita de um certo grau de segurança, daí aprende-se ao hábito de acumular a toda a espécie de instrução, criando um padrão ao qual adapta o seu viver, de maneira que nunca está livre. Quem quer que observe o seu próprio cérebro, o total funcionamento de si próprio, está bem consciente desse modo de existência padronizada, na qual nenhuma espontaneidade existe. Então, o que é então aprender é o quê, afinal? Existe alguma maneira diferente de aprender? Um aprender não cumulativo, que não se torna um mero fundo de memória ou de conhecimento criador de padrões e de obstáculos à liberdade? Existe alguma qualidade de aprender que não se torne uma carga, que não tolhe a mente, mas ao contrário que lhe dê a liberdade? Se alguma vez vocês fizeram essa pergunta, não superficialmente, mas profundamente, devem saber que é necessário averiguar porque é que a mente se apega tanto à autoridade. Quer que se trate da autoridade de um instrutor ou do Salvador, ou de um livro, por exemplo, ou quer da autoridade do nosso próprio saber e experiência, porque razão se apega tanto a nossa mente a este sentido de autoridade. A autoridade assume fendas variadas. Há a autoridade dos livros, a autoridade da igreja, a autoridade do ideal, a autoridade da vossa própria experiência, a autoridade do saber que acumulamos a vida toda. Então, nós estamos apegados a essas autoridades e, tecnicamente, nós precisamos delas. Nós temos necessidade dessas autoridades. Isto é apenas óbvio, mas estamos a falar sobre o estado psicológico da pessoa. E deixando de parte a autoridade técnica, por que razão se apega a pessoa à autoridade no sentido psicológico? As pessoas apegam-se à autoridade, evidentemente, porque temem a incerteza e a insegurança. Temem o desconhecido, o que pode vir a acontecer amanhã. Então, existe aqui uma relação de medo. Elas colam-se à autoridade por causa do medo. E nós podemos viver sem autoridade espécie alguma.
Autoridade no sentido de dominação, de arrogância, de dogmatismo, de agressividade, de desejo de sucesso, de fama, de desejo de vir a ser alguém, aquele desejo. Isso é uma autoridade, aquela prepotência de querer vir a ser alguém. Podemos viver neste mundo frequentando um escritório ou outros lugares num estado de completa humildade. Será que podemos? Isso é muito difícil de verificar, não é? Mas eu penso que só neste estado de humildade completa, que é o estado da mente, que está sempre pronta a reconhecer que não sabe, só nesse estado é que há realmente a possibilidade de aprender. De outro modo, estamos sempre a acumular, e ao acumular já não aprendemos nada, acumulamos lixo. Portanto, é um conhecimento em forma de lixo, excesso de conhecimento que não serve para nada. Então, nós podemos viver, sim, dia a dia neste estado, e não sei se estão a entender, mas a pessoa que está a aprender que nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade ela busca, ela está a aprender de uma forma livre, achando-se num constante estado de aprendizagem. Não só das coisas exteriores, mas também das coisas interiores. Não pertence a nenhum grupo, não pertence a nenhuma sociedade, não pertence a nenhuma raça, a nenhuma cultura. Ela aprende para ela mesma, para ela própria. Quando está a aprender constantemente de todas as coisas, sem nada acumular, como é que pode haver autoridade? Não há. Como se pode seguir alguém? Não se segue. E é essa a única maneira de viver livremente. Aprendendo, não aprender o tempo todo, não apenas dos livros, mas das vossas próprias ânsias, dos movimentos do vosso corpo, do vosso pensamento, do vosso próprio ser. A mente está então sempre fresca e olha para todas as coisas de uma maneira completamente nova e não tem os olhos cansados do saber e da experiência. Compreendendo-se isso verdadeiramente e muito profundamente, cessa toda a autoridade. E este que está aqui, esta pessoa que está aqui a falar para vocês, não tem importância absolutamente nenhuma. E era isto que eu vos queria transmitir. Espero que tenham gostado. Voltem sempre. Até à próxima.